Dezenas de deslocados dos ataques em Cabo Delgado vivem ao relento e estão a passar fome. Comissão Nacional de Eleições apela à população a aderir ao recenseamento eleitoral que arranca amanhã. Cristãos rezam pelas vítimas do Idai e dos ataques em Cabo Delgado neste domingo de Ramos. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Um helicóptero militar caiu hoje por volta das 15 horas nas proximidades do distrito de Moeda, em Cabo Delgado. A informação foi revelada nesta noite pela polícia naquela província. O helicóptero transportava algumas pessoas, mas a Polícia da República de Moçambique assegura que não há vítimas mortais, mas há feridos. Seguindo outras notícias. Dezenas de deslocados dos ataques armados em Cabo Delgado continuam ao relento e a passar fome. Fome, sol, chuva e frio são algumas situações enfrentadas pelos deslocados dos ataques armados em Cabo Delgado, que há cerca de 3 meses vivem na escola primária de Mocojo Sede, no distrito de Macomia. Dezenas de famílias, na sua maioria crianças, mulheres e idosos, ocuparam algumas salas de aulas, mas devido ao elevado número de pessoas, outros vivem ao relento e sem condições mínimas de saneamento. Estamos a passar mal de fome porque abandonamos nossas machambas devido ao conflito. E quando tentamos voltar para ver o que havia restado, descobrimos que alguns produtos foram destruídos pelos elefantes e outra parte deve ter sido roubada pelos insurgentes. Nós aqui comemos china de matranca, de mandioca seca e de milho, com feijão. Algumas pessoas têm nos ajudado, mas estamos cansados de comer mandioca seca todos os dias. Para além de fome, dormimos ao relento e estamos a sofrer com chuva e frio. O governo está ciente das dificuldades enfrentadas pelos deslocados e já lançou um movimento de solidariedade que culminou com o apoio de alguns afetados. No entanto, a prioridade, segundo o governador de Cabo Delgado, tem sido o combate aos insurgentes. Porque para nós é muito penoso ter pessoas que podem trabalhar, que sabem trabalhar no campo, na terra, no mar, etc. e não podem fazer por causa do medo que é imposto por estes malfeitores. Além das famílias instaladas na escola primária de Mocojo Sede, outras centenas de pessoas abandonaram suas casas e refugiaram-se nas cidades e vilas onde vivem casa de familiares, amigos e pessoas de boa vontade, uma vez que oficialmente ainda não foi aberto um centro de acolhimento para os deslocados dos ataques armados que iniciaram em outubro de 2017. O presidente da República, Filipe Nyusi, visitou na última sexta-feira as zonas afetadas pelos ataques de insurgentes em Cabo Delgado, essencialmente no distrito de Mocimbo da Praia e de Palma. Na sua interação com a comunidade local, o chefe de Estado agradeceu à população pela sua afluência, informando que estava naquele local para perceber as preocupações e discutir soluções. O chefe de Estado disse ainda que os ataques visam atrasar o povo moçambicano no seu processo de desenvolvimento. Nyusi deu a conhecer que os primeiros malfeitores capturados pelas Forças de Defesa e Segurança não falavam nenhuma língua moçambicana e nem português, e isso é sinal de que foram recrutados fora do país com o único propósito de desestabilizar Moçambique para que atrase nos seus planos de desenvolvimento. Segundo o chefe de Estado, o fenômeno dos ataques deve ser encarado de forma inteligente e deve haver clareza sobre quem é inimigo para se poder ter o sucesso na forma como se combate o fenômeno. Nyusi apelou ainda à organização e à colaboração da população com as FDS para que eles possam atuar efetivamente e ter resultados satisfatórios para a retoma da vida normal nas zonas que sofreram ataques dos malfeitores. Saudou a informação da reabertura de serviços públicos, principalmente de escolas e hospitais no distrito,
e o facto de o governo estar a dar apoio diverso para a normalização da vida das pessoas afetadas pelos ataques. Seguimos com outras notícias. A Polícia da República de Moçambique apela à população da província de Cabo Delgado a redobrar esforços e vigilância para evitar que os insurgentes inviabilizem o processo de recenseamento eleitoral que inicia amanhã. A Polícia da República de Moçambique. Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, declarou tolerância zero contra qualquer tentativa de perturbação da ordem durante o recenseamento eleitoral e garantiu segurança para a população de Cabo Delgado, sobretudo as que vivem em zonas onde ocorrem os ataques armados. A força está lá, as forças de segurança estão lá. O essencial é colaboração com as forças de segurança, denunciando qualquer movimentação dos malfeitores, qualquer infiltração daqueles que pretendem alterar a ordem de segurança pública. E como dissemos, a população neste processo é muito importante para denunciar qualquer tentativa de alterar a ordem de segurança pública ou perturbar o projeto de recenseamento eleitoral. Entretanto, além dos malfeitores diretamente envolvidos nos ataques armados, Bernardino Rafael apelou à população a estar vigilante contra outros membros do grupo de insurgentes instalados nas cidades que utilizam redes sociais para incitar o tribalismo e o terror em Cabo Delgado. Tem malfeitores no mato que estão a matar, tem os malfeitores em algumas cidades que estão a dar a logística, tem malfeitores em algumas zonas que estão a financiar, a dar dinheiro, e tem malfeitores que estão com computador, com caneta, a escrever, a incitar o tribalismo. E todos eles são iguais, a forma de denunciar tem que ser igual para combatermos este mal, para vivermos a paz efetiva na República de Moçambique. Além da cidade de Pemba, o comandante-geral da polícia vai trabalhar na zona norte de Cabo Delgado, onde vai acompanhar o início do processo de recenseamento eleitoral. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, apela a adesão ao recenseamento eleitoral que arranca esta segunda-feira. Karimo diz que as pessoas não devem apenas apontar problemas, mas também indicar soluções. A menos de 24 horas para o arranque do recenseamento eleitoral, Abdul Karimo chamou a imprensa este domingo para apelar que as pessoas adiram ao processo. O recenseamento terá duração de 45 dias. Contudo, Abdul Karimo pede que as pessoas não adiem para a última hora. Exortamos mais uma vez a todos os cidadãos moçambicanos com 18 anos de idade completos ou a completar a data da realização das eleições a promoverem a sua inscrição o mais cedo possível nos postos de recenseamento mais próximos das suas residências para garantir o direito de eleger ou ser eleito. O presidente da Comissão Nacional de Eleições lembra que este processo decorre numa situação complicada depois da devastação pelo Idai no centro do país, daí que garante que haverá uma atenção especial para as zonas afetadas pelo ciclone. Diz também que a participação de todos vai ajudar a credibilizar o recenseamento. Não participemos apenas para apontar erros no processo. Queremos que todos sejamos parte deste processo, propondo soluções para as diversas situações que possam ocorrer no exercício desta atividade. Os locais de recenseamento estão abertos das 8 às 18 horas durante os dias reservados ao processo. Espera-se que sejam inscritos perto de 7 milhões de novos eleitores, além dos já registrados em 2018, quando se estava a preparar as eleições autárquicas. Produtos diversos continuam a chegar às vítimas do ciclone Idai e inundações na região centro do país. Neste fim de semana, congregações religiosas nacionais e estrangeiras entregaram aos afetados produtos alimentares e material de construção. Os primeiros donativos foram entregues pelo movimento muçulmano de apoio às vítimas do ciclone Idai, um movimento que nasceu em Maputo e que engloba várias organizações. Esta organização providenciou alimentos e produtos de uso doméstico para centenas de famílias. E o resto está em processo, como vê, ainda temos estoques
não é? Ainda está em processo, estamos a fazer o plano de distribuição, estamos a identificar novas zonas. Parece que nos próximos passos nós vamos para Muxungue, para Mutindiri, Casa Nova, para essas zonas mais afastadas, uma vez que não podíamos fazer isso, ainda não tinha transitibilidade. Estamos a pensar já na segunda fase, que é de reassentamento, estamos a fazer os levantamentos em coordenação com entidades governamentais, locais e outras, para ver como é que nós vamos dar nosso contributo e dar nossa solidariedade na fase de reassentamento. Outros apoios foram disponibilizados pela igreja denominada Aleluia Ministros, com sede na África do Sul e representação nas cidades de Maputo e Matola. We are a family. Moçambique e África do Sul são países irmãos. Em Maputo entregamos ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidade cerca de 50 toneladas de farinha e aqui trouxemos vários produtos alimentares. Estamos na Beira, não só para mostrar nossa solidariedade com apoios alimentares, mas também carinho e afeto. Pelo caminho, notamos que várias áreas de Sofala foram afetadas e voltaremos em breve para dar outro tipo de apoios aos necessitados. Enquanto isso, a empresa Olam está a apoiar os afetados na cidade da Beira com material de construção. Os beneficiários são as comunidades circunvizinhas desta empresa. Vulgarmente se diz que quando estamos em apuros, a primeira mão que nos vem socorrer são os vizinhos. Então nós temos esta relação de dependência e de parceria com os nossos vizinhos, com a comunidade circunvizinha, e é por isso que estamos aqui hoje para fazer esta doação para apoiá-los na reconstrução. Portanto, estamos aqui a testemunhar a entrega de sacos de cimento, barrotes, ferro queimado, chapas de zinco, entre outros materiais de construção. Na comunidade nós esperamos beneficiar cerca de 200 famílias, enquanto que aqui na fábrica estamos a falar de 320 famílias. Então, eu sou para agradecer por ter essa material, né? Porque vai nos ajudar muita coisa na construção da obra de casa, porque agradecimento total grande, né? Agradecimento muito mesmo. O setor da agricultura apela aos camponeses a apostarem na diversificação da cultura para contornar as mudanças climáticas. Agricultores que têm a prática de cultivar única cultura tiveram danos maiores durante a passagem da depressão tropical Idai na região centro do país. Se tivessem apostado no cultivo de várias culturas, a tristeza não seria maior, porque algumas podiam resistir à intempérie, daí que são chamados para nas próximas épocas reverem esta situação. Podemos ver a óleo desarmado, a óleo não, aquilo que é o impacto, portanto, dessa diversificação. Visitamos os campos do algodão, visitamos os campos do milho, de feijões e também do gergelim. Então significa que este é a maximização, portanto, dos sistemas de produção para minimizar os riscos. Olhando para o cenário, portanto, do impacto aliás, do impacto do ciclone Idai, vimos que há locais onde tivemos perdas, como vimos ontem, e hoje estamos a ver um outro caso de sucesso. Pedro Dzukula, diretor nacional da Agricultura no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, que falava no quadro da visita da vice-ministra do setor Emanica, disse, por outro lado, estar satisfeito pelo preço de gergelim, que é do agrado dos camponeses. O preço é bom, a procura é maior. Vimos o caso do distrito de Guro, em que o gergelim é vendido por 70 meticais o quilo. Portanto, isso encoraja os produtores a produzir e que é uma cultura por apostar. Neste momento, o setor da agricultura diz que está a incentivar a produção qualitativa e quantitativa da cultura de gergelim, que é bastante rentável aos olhos dos produtores, para depois pensar-se no agroprocessamento. A vida tende a voltar à normalidade 30 dias depois da passagem do ciclone Idai. Quase todas as empresas que foram afetadas pelo ciclone na cidade da Beira já retomaram as suas atividades. Todas as empresas existentes na cidade da Beira sofreram danos ligeiros e ou graves a quando da passagem do ciclone Idai há cerca de um mês. 24 delas, devido aos danos, encerraram temporariamente e gradualmente foram reativando as suas atividades. A Capital Foods, uma das empresas do grupo de farinha para pão, foi uma das que viu-se obrigada a paralisar as suas atividades por cerca de 2 semanas devido aos danos causados pelo ciclone. Tudo faremos para que os postos de trabalho sejam mantidos aqui na nossa empresa e principalmente
os trabalhadores nacionais que mais sofreram. Os trabalhadores das empresas afetadas pelo ciclone agradeceram os esforços do seu patronato, do governo e dos parceiros nacionais e internacionais que muito contribuíram para manterem os seus postos de trabalho e recuperar a vida na urbe. Por exemplo, como eu e alguns trabalhadores já não temos casa, estamos a viver nos lugares assim. Graças àquele reembolso de INSS, consegui alugar uma casinha para poder viver. O Ministério do Trabalho esteve nos últimos dias a inteirar-se do dia a dia de algumas empresas na Beira e mostrou-se satisfeito pelo esforço dos trabalhadores no restabelecimento de suas atividades e vidas normalmente, fato que está a contribuir para o restabelecimento da economia nacional. Vamos continuar a trabalhar para que não haja especulação de preços aqui, para que as indústrias continuem a contribuir para que o custo de vida minore ao nível da cidade da Beira e não só, de toda a região centro. Em Sofala, de uma forma geral e de acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a situação tende a melhorar. Um número significativo de pessoas estão a retornar às suas casas. Face a isso, iniciou o processo de transição de coordenação para a província. Nós temos aqui estas equipas humanitárias que vão se manter aqui. Também pensamos que parte do grupo até o final do mês também começa já a retornar. Também estamos a fazer a avaliação com recurso aos instrumentos que nós temos, os drones e outros, que é para ter uma informação mais sistematizada daquilo que são os reais danos causados pelo ciclone Idai, não só na província de Sofala, também nas outras 3 províncias. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades é de opinião que o processo de reassentamento deve ser acelerado. Neste momento está a decorrer um pouco por toda a parte o processo de demarcação de terrenos para esse efeito. Na Beira, algumas escolas continuam a albergar os afetados do distrito de Bus e de algumas zonas desta cidade. Nós estamos a criar também condições junto com os nossos parceiros e as lideranças locais de começar a montar tendas de escolas para permitir que as aulas. Em alguns pontos também estamos a montar essas tendas para transferir as famílias. Por seu turno, o edil da Beira indicou igualmente que a vida retornou à normalidade e mostrou-se satisfeito pelo esforço dos beirenses na retoma das suas atividades normais. Eu tenho visto na rua pessoas a carregarem chapas porque querem fazer a sua reposição. Significa que as pessoas estão a trabalhar, estão a definir prioridade das suas despesas. Isso é muito bom. E por outro lado, nós como município dissemos o seguinte: para aqueles que têm mercados, vendas informais, 45 dias não paga nada. A autarquia da Beira deposita uma grande confiança na conferência de investimento que terá lugar em finais do próximo mês nesta urbe como catalisador para reerguer a vida social e econômica. Refere-se que a conferência está sendo coorganizada pelo Governo Central. A nossa intenção é expor a Beira, mas para expor a Beira temos que ter dados, temos que ter números, temos que ter as contas e esse trabalho de casa feito. Pedimos o apoio das autoridades holandesas. A equipa holandesa está a liderar uma equipa composta por técnicos moçambicanos, o Inabitat, o INCEF. Estamos a fazer uma equipa de trabalho e no sentido de termos como pormenores o que nós queremos para garantirmos o relatório necessário para a reconstrução da nossa Beira. De volta à notícia de abertura deste jornal. O helicóptero militar caiu hoje por volta das 15 horas nas proximidades do distrito de Moeda, em Cabo Delgado. A informação foi revelada no princípio desta noite pela polícia naquela província. O Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança comunica que cerca das 15 horas de hoje, dia 14 de abril de 2019, despenhou nos arredores da vila-sede do distrito de Moeda, província de Cabo Delgado, um helicóptero da Força Aérea de Moçambique com matrícula FA 079, quando regressava de mais uma missão de serviço logístico das Forças de Defesa e Segurança. O acidente resultou em danos materiais avultados no aparelho e ferimentos ligeiros aos ocupantes, estando todos fora de perigo. Uma equipe de peritos da Força Aérea foi destacada para o local a fim de desencadear uma investigação no sentido de apurar as reais causas do acidente. Contudo, dados preliminares apontam para uma falha técnica.
Seguimos com outras notícias. Cristãos de todo o mundo celebram hoje, domingo de Ramos. Em Maputo, diversas congregações religiosas juntaram-se com Ramos numa cerimónia que marca a entrada triunfal de Jesus Cristo a Jerusalém e o início da Semana Santa. Foi com cânticos de louvores, acompanhados de ramos de palmeiras, que os cristãos celebraram hoje, domingo de Ramos, que anuncia a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, aclamado como o Filho de Deus, marcando assim o início da Semana Santa, que vai terminar com a ressurreição de Cristo na Páscoa. Para além de reflexões sobre o significado da efeméride, as orações dos líderes religiosos centraram-se também no sofrimento das vítimas da tragédia que afetou a zona centro do país, dos ataques armados em Cabo Delgado. Diante destes grandes desafios que bateram à nossa porta, tanto em a situação de Cabo Delgado, como também a situação do ciclone da Beira, nós temos até a porta. Deve nos ajudar também a reconhecer que é indispensável uma colaboração com o Senhor. Que precisam de apoio, os nossos irmãos que foram abalados pelo ciclone Idai no centro do país, para que todos continuemos a prestar o nosso apoio aos irmãos que precisam. Para os fiéis, este início da Semana Santa é tempo de renovação e conversão para um mundo melhor e de reconciliação entre os povos. As orações, o jejum, a ajuda ao próximo irão marcar os atos dos crentes. Acreditem que como cristão nós temos que ter um pouco mais de paciência. É momento da gente refletir e pensar naquilo que pode ser a humanidade no futuro. Por exemplo, os cristãos estão sempre em mudança, tem que sempre haver uma renovação. Principalmente nesta Semana Santa, temos que estar mais centrados na conversão, na reconciliação, no amor e na paz com o teu próximo. Estamos a ver agora, por exemplo, em Cabo Delgado há problemas muito sérios. Então eu gostaria que a situação lá mudasse de Cabo Delgado. Beira também, o ciclone, gostaria que as pessoas lá voltassem, a vida lá voltasse à normalidade. Ainda nesta semana, os cristãos irão celebrar a última ceia de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição, ocorrido segundo a Bíblia há cerca de 2000 anos. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, o comandante da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, Joaquim Sive, exorta a corporação a trabalhar com disciplina e rigor. O comandante da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, referiu que os agentes da corporação mais antigos sempre trabalharam com déficit de meios e recursos, mas mesmo assim, este facto nunca condicionou a sua presença na manutenção da ordem e segurança pública. Este déficit de meios e recursos nunca condicionou que o trabalho da manutenção da ordem e segurança pública fosse comprometida. Mercê da vossa entrega e abnegação, que consentiram o templo, deve servir de guião para que as nossas gerações percebam o que encontram que consentiram até chegar hoje. Todos os colegas estão aqui presentes e todos os outros ao longo da nossa província se encontram em diferentes locais a trabalhar para que com esmero sigam este exemplo. Saber consentir sacrifícios, trabalhar com disciplina, ter rigor no trabalho. Joaquim Sive lembrou que os agentes mais antigos que passam a reserva poderão ser chamados a emprestar o seu conhecimento e experiência no combate ao crime. Que ainda tem vínculo com o Estado, ainda tem vínculo conosco. Qualquer momento pode haver chamamento para que venham nos apoiar. Como, aliás, vão sempre a continuar a apoiar-nos. Recentemente, 63 oficiais superiores e subalternos da Polícia da República de Moçambique, nesta província, passaram a reserva
grande parte deles a seu pedido. O governo de Inhambane quer ser o maior criador de gado bovino e produção de carne de vaca. O administrador de Vilanculo defende que a vida só melhora quando um membro da família trabalha. O distrito de Vilanculo revelou muitas surpresas ao acolher pela primeira vez o Fórum de Investimentos, onde anunciou-se que 10 projetos estão a ser implementados e poderão criar cerca de 1.400 novos postos de trabalho, cujo investimento está na casa dos 46 milhões de dólares. E é dentro destes projetos que o governador desta província desafia ocupar a primeira posição nos próximos tempos em matérias da criação do gado bovino. Está sendo feita uma produção do gado bovino em grandes investimentos, por um lado para o abate, para o mercado interno, mas por outro lado para a exportação para o mercado internacional. Esta nossa posição ao nível nacional, como a segunda maior província na produção do gado bovino, depois da província de Gaza, possa continuar a crescer e nos posicionemos nos próximos anos em primeiro lugar. O distrito assegurou que foram alcançados os objetivos do evento com este valor de financiamento e que cria cerca de 1.400 postos de trabalho. Isto faz grande diferença para as famílias moçambicanas e sobretudo aqui em Vilanculo nós sabemos muito bem, quanto mais um membro da família tem um trabalho, traz renda em sua casa e há melhoramento da vida das pessoas. Portanto, caiu o pano com a realização deste grande fórum do distrito. Esta foi a nossa grande expectativa. Já que o distrito é potencial turístico por excelência, alguns operadores na área de hotelaria defendem haver uma evolução do turismo doméstico. As áreas que a gente tem vem de Maputo, Beira e Chimoio. Festa da Páscoa, sim, temos tido muitos problemas da demanda quando se trata do final do ano. E aí os clientes acabam acapando no local verde, então pelo enchente, mas para Páscoa achamos que esta capacidade é suficiente. O distrito de Vilanculo possui mais de 150 estâncias turísticas. Seguimos com a página internacional. A junta militar que assumiu o poder no Sudão garante incluir civis no Conselho Militar de Transição. Entretanto, a formação de um governo legítimo só daqui a 2 anos. A junta militar esteve este sábado reunido com os partidos da oposição e movimentos civis que lideraram protestos contra Omar al-Bashir, ex-presidente do Sudão. Num discurso transmitido pela televisão, o general Abdel Fattah al-Burhan prometeu aos sudaneses um governo de transição que inclui membros da oposição e da sociedade civil que devem submeter os nomes ainda este domingo. Para além das promessas de inclusão, a junta militar decidiu libertar todos os manifestantes que estavam detidos durante o estado de emergência, bem como abolir todas as leis que restringem a liberdade. Entretanto, a Associação dos Profissionais do Sudão, principal grupo que liderou manifestações, diz estar insatisfeito com a reunião. A associação exige a reestruturação do Serviço Nacional de Inteligência e Segurança, a demissão dos militares que operavam ao comando de al-Bashir e o julgamento de todos os corruptos que estavam no poder. Caso estas exigências não sejam cumpridas, os protestos vão continuar. Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país a manifestar apoio às ações dos militares. Subiu para 7 o número de mortos e 13 pessoas continuam desaparecidas na sequência do desabamento de 2 prédios na comunidade de Mzema, no Rio de Janeiro. As equipes de resgate, com mais de 100 de bombeiros presentes, trabalharam sem parar durante a sexta-feira na esperança de resgatar mais sobreviventes dos escombros. A queda de 2 edifícios fez ainda mais de 10 feridos e relançou a polêmica sobre a qualidade da construção no Brasil. O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, adiantou numa visita ao local da tragédia que os 2 edifícios integravam um loteamento ilegal.
A área é controlada por milícias que terão promovido ao longo dos anos a construção ilegal e a venda dos imóveis, seguidos por não oferecerem condições de segurança às populações. O Rio de Janeiro permanece ainda em estado de alerta depois de fortes chuvas que inundaram esta semana a cidade. Já fez 121 mortos e 561 feridos, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Grupos armados em apoio ao governo reconhecido ao nível internacional. Este domingo, sem referir o número de civis a ambulâncias em Trípoli. Mais de 13 mil pessoas tornaram-se deslocadas e cerca de 900 pessoas refugiaram-se em centros de qual diz que a sua luta é contra o terrorismo na Líbia. Era suposto que Líbia realizasse eleições presidenciais que Intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Na Sama, 20 de mínima, em Inhambane, 30 de máxima, 22 de mínima. Em Chimoio, 29 de máxima, 19 de mínima. Teta, 35 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona 9 de máxima, 15 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. A Politécnica venceu o Costa do Sol por 60-57 em jogo da segunda jornada da Engine Maputo Basket em masculinos. O base dos Canarinhos, Ivan Costa, saiu lesionado. Ivan Costa contraiu lesão a 5 minutos do fim da partida e saiu muito queixoso, ao mesmo tempo que desfalcava a equipa canarinha na mais crucial fase de jogo. Com exceção deste episódio, o duelo mais aguardado da segunda jornada fez jus à dimensão que lhe era atribuída. Houve momentos de cortar a respiração, mas sempre com a Politécnica na frente do marcador. Fernando Genon esteve endiabrado, muito disponível para os contra-ataques. Ao intervalo, 26-20 a favor da Politécnica. No terceiro quarto foi esta conversão que colocou Costa do Sol pela primeira vez na frente do marcador. Vantagem, no entanto, que durou pouco. No fim do terceiro quarto, a Politécnica somava 6 pontos de diferença. O parcial era de 41-35. Nilton de Seifan até puxou pela equipa nos instantes finais. O máximo que o Costa do Sol conseguiu foi reduzir para 3 pontos de diferença. A 60-57 foi o resultado final. Para a equipe, pelo belíssimo jogo que fizemos, um jogo em equipe coletivo. O jogo todo, no momento o Costa do Sol abanou-nos, mas soubemos sofrer, soubemos manter tranquilidade. O Sol é uma grande equipe, muito aguerrida, mas nós também somos uma grande equipe, somos muito aguerridos e valorizamos a nossa semana de trabalho. O Costa do Sol teve muito mal em termos de volume, né? Portanto, a primeira parte marcamos 20 pontos, talvez foi 10 numa parte e 12 e 11 na outra, muito pouco ponto. O terceiro e o quarto período talvez já marcamos um bocado mais, mas muito longe daquilo que era o ideal. Já no outro jogo da Engen, o Ferroviário B venceu o Matolinhas por 74-58. Titos Fernando voltou a estar em destaque. O jogador fez 13 pontos, ajudou o Ferroviário B a triunfar diante do Matolinhas e foi por números esclarecedores. Darcio Amos também fez 13 pontos nesta vitória folgada. Do lado do Matolinhas, destaque para Domingos Júnior, mas se pode imaginar, foi insuficiente perante a supremacia da equipa locomotiva. Ao intervalo, 43-27 e desfecho quase previsível. No terceiro quarto, Matolinhas converteu 10 pontos, mas terminou com 20 de diferença. Nos últimos 10 minutos, o Ferroviário B limitou-se a gerir a vantagem e venceu a partida por 74-58. Penso que a minha equipe entregou-se ao jogo, jogámos, fomos infelizes na finalização, fomos infelizes na defesa, mas a minha equipe esteve bem, contrariamente ao jogo passado e o jogo ano passado. Ferroviário, como eu posso dizer, em todas as trovas, Ferroviário entra para ganhar. Então a missão do clube é ganhar, no menos ficar em 3 primeiros lugares. Esse é o objetivo do clube. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã, à mesma hora. Feliz Semana Santa a todos os cristãos. Boa noite.